Vamos lá, pessoal, continuando aqui os nossos trabalhos, vamos enfrentar agora o chamado dever jurídico de uniformidade, que nem eu coloquei aqui. Abram, por gentileza, no artigo 926 do Código de Processo Civil, porque esse artigo ele trata justamente desse dever jurídico. E vocês vão perceber com uma certa facilidade que esse dever jurídico de uniformidade ele é direcionado justamente para os órgãos jurisdicionais que criam e aplicam e, claro, superam os precedentes. Esse dever jurídico de uniformidade, que, repito, está lá no artigo 926, ele tem uma relação umbilical, claro, direta, com o princípio da segurança jurídica. Portanto, também está abarcado por aquela necessidade da reconstrução e releitura de princípios processuais. Para ficar fácil para vocês visualizarem, eu fiz um pequeno esquema aqui demonstrando quais são as vertentes ou de que maneira se exterioriza esse dever jurídico da uniformidade. Lá no artigo 926, vocês vão encontrar 4 das 5 vertentes. Quais sejam? Estabilidade, coerência, integridade e uniformidade. Coloquei aqui uma quinta vertente, que é a vertente da publicidade. Qual é o principal aspecto desse dever jurídico da uniformidade? Eu já vos apresento aqui nesse esquema a finalidade, o princípio, o grande objetivo e, pessoal, isso é o objetivo claro da adoção de um sistema jurídico de precedentes. Óbvio, é promover a unidade do direito, a chamada rigidez do direito objetivo. Na ideia do sistema de precedentes, fica em segundo plano a resolução do caso concreto. O mais importante no sistema de precedentes é você trabalhar a tese jurídica fixada e de que forma ela vai ser aplicada a casos futuros. Tudo bem? A gente ainda vai tratar em outra aula, em outro bloco, dos princípios atrelados ao precedente. Dentre eles, a gente vai ver estabilidade, coerência, integridade, tudo isso. Porque há autores que reúnem, por exemplo, coerência e integridade sob um único palio, que é o palio da consistência. Mas isso vai ser tópico futuro. O que eu quero mostrar para vocês? O que vem a ser esse dever jurídico da uniformidade? É o dever direcionado aos órgãos jurídicos responsáveis pela formação, criação, aplicação e superação dos precedentes. Formação, criação, aplicação e superação dos precedentes. Esse dever jurídico de uniformidade, ele tem diversos vetores, como eu já adiantei a vocês. O vetor da estabilidade, lembram que eu falei para vocês? A ideia da criação de uma tese jurídica ou de um precedente não é que dure só um breve tempo. A ideia é que perdure ao longo do tempo. E não só para um caso concreto, não só para um tempo. Nós, aqui no Brasil, ainda não temos uma maturidade jurídica muito grande, uma cultura jurídica muito grande. Só a guisa de exemplo, em outras culturas jurídicas, é possível você identificar precedentes que são criados, teses jurídicas que são formadas, com uma duração específica. Professor, aqui a gente também não pode ter isso? Não tem lá a modulação dos efeitos? Sim, tem a modulação dos efeitos. A gente pode trabalhar com a modulação dos efeitos, pode ser retroativo ou prospectivo. Mas não temos aqui a chamada inconstitucionalidade progressiva, ou seja, a lei vai ser inconstitucional até um determinado momento? Sim, isso também pode ser. Mas veja, eu não estou tratando de um precedente que vai durar só um lapso temporal. É impossível isso? Não, não é impossível. Isso pode acontecer, isso é juridicamente possível. Mas a ideia subjacente do precedente é a sua estabilidade. A coerência e a integridade, que alguns chamam de dever de autorreferência, é justamente o seguinte:
Não faz sentido o próprio órgão jurisdicional, criador da tese jurídica, formador do precedente, não seguir o seu próprio precedente. A gente vai estudar isso em uma aula específica, né? A aula que eu vou tratar da eficácia dos precedentes. Vocês vão ver que há autores que falam de eficácia interna, eficácia horizontal, ou seja, a autovinculação ao precedente. Mas tudo isso vai ser estudado com mais vagar, com mais cuidado em tópico específico. Aqui é só apresentar o dever jurídico de uniformidade. Você pode pensar assim, mas Fabrício, qual é o sentido de manter o dever jurídico de uniformidade e ter como vertente a publicidade? Vejam, de nada adianta você buscar a uniformidade do sistema jurídico, buscar a estabilidade das relações jurídicas e dos precedentes correlatos, sem que isso seja publicizado, sem que isso seja acessível aos demais ou sujeitos do processo ou eventuais terceiros. Nós vamos trabalhar, por exemplo, a possibilidade da intervenção de um terceiro com uma única finalidade, qual seja buscar a formação de um precedente que lhe é favorável. Existe essa possibilidade jurídica hoje reconhecida por nosso Tribunal Superior. Por nosso tribunal não, por nossos tribunais superiores. A gente vai debater isso. É um tema muito interessante. Vejam, um terceiro, ele vai ingressar num processo pendente justamente com a finalidade de evitar a formação de precedentes desfavoráveis. Pô, professor, mas o que isso tem a ver com o dever jurídico de uniformidade? Vejam, como ele sabe que a ideia do precedente é que ele se perpetue e de que ele seja aplicado a casos futuros, ele vai intervir justamente para evitar que o seu caso concreto seja regulado por esse precedente que, na visão dele, é um precedente equivocado. Ademais, se não houver publicização ou publicidade para a formação dessa tese jurídica, como é que ele vai ter ciência? Ele não é parte daquele processo. Então, por isso que eu repiso e repito, há uma interlocução óbvia entre a uniformidade e a publicidade. Portanto, façam referência aos artigos 189, 927, parágrafo 5º e 979. Repito, 189, 927, parágrafo 5º e 979. Beleza? Bom, esse dever jurídico de uniformidade, ele tem também prismas e dimensões, que eu já esquematizei aqui para vocês para facilitar a vida de vocês. Então, repito, esse dever jurídico de uniformidade, esse dever jurídico de coerência, lembrando que coerência é uma das vertentes da uniformidade, ele possui dois prismas. Tudo isso que eu estou falando para vocês é lição doutrinária. Tá? Tudo isso que eu estou falando para vocês é lição doutrinária. Prisma formal. Vejam só o prisma formal da coerência. Não proferir decisões contraditórias. Acabei de falar para vocês. De nada adianta um órgão jurisdicional criar ou formar um precedente ou uma tese jurídica e ele próprio não se autovincular. Não faz sentido existir uma vinculação externa sem que exista uma vinculação interna. Essa filigrana ela é primordial. Repito, não faz sentido existir uma vinculação externa, ou seja, vamos imaginar que o órgão especial de um tribunal de justiça cria uma tese jurídica, à guisa de exemplo, em série de RDR, todos os juízos de primeiro grau estão jungidos a seguir esse precedente com eficácia vinculante, mas o órgão especial não. Esse é o prisma formal do dever jurídico de coerência. Ele também fica jungido ao precedente vinculante. Portanto, ele não pode proferir decisões contraditórias, exceto, obviamente, se for um caso de superação daquele precedente, ou um caso no qual ele vai ter o ônus argumentativo para fundamentar a não utilização ou aplicação daquele precedente no caso concreto. Ah, professor, então ele não está
jungido. Calma, meu caro. Ele está jungido a seguir esse precedente vinculante. Mas se houve a superação, ele não precisa mais seguir esse precedente vinculante. Por uma obviedade, o precedente já está superado. Se o precedente, a despeito de ser vinculante, não se aplicar ao caso concreto, ele também está liberado para não seguir esse precedente. Porém, ele passa a ter um ônus argumentativo muito grande para poder fundamentar. Ele vai ter que dizer, olha, existe um precedente vinculante que em tese seria aplicável a esse caso, mas diante dessas peculiaridades ele vai ter que narrar quais são elas, deixe de utilizar o precedente. Tranquilo? Há um segundo prisma, que é um prisma substancial, ou material, como queiram. A ideia desse segundo prisma é uma ideia um pouco mais refinada. Significa o seguinte: há um dever de proferir decisões com sentido. Qual é a ideia aqui de proferir decisões com sentido? Principalmente vendo as decisões que somos instados a estudar ou até mesmo usar em nosso dia a dia. A ideia é, quando o órgão jurisdicional resolve um caso concreto mediante a aplicação de uma tese jurídica vinculante ou de um precedente vinculante, essa decisão com a utilização desse precedente, ela tem que fazer sentido. Vejam só que interessante, eu vou falar para vocês um caso concreto no qual eu participei. Eu estava no plantão durante o recesso, fui instado a me manifestar em sede de mandado de segurança coletiva, impetrado por um determinado sindicato, atrelado ao transporte público alternativo. Aqui, tanto na cidade quanto no estado do Rio de Janeiro, é muito comum o uso de transporte alternativo, principalmente por vans. E esse sindicato, ao impetrar o mandado de segurança coletiva, questionava uma lei local a respeito da regulamentação desse transporte e questionava a realização da fiscalização regulatória decorrente dessa lei. Em outras palavras, queria que o poder público deixasse de fiscalizar esse transporte, sob o palio da melhor prestação de serviço à comunidade. Ou seja, ele dizia o seguinte: eu presto um serviço público essencial que o Estado não consegue prestar. Se você analisar nas entrelinhas, existe razão para essa frase. Porque o transporte público de massa, ele não consegue ser capilarizado. E essas vans conseguem capilarizar, ou seja, entrar nos locais onde os ônibus não entram. Pois bem, o que isso tem a ver com o nosso tema? O sindicato trouxe ao seu requerimento da liminar um precedente. E me chamou a atenção quando eu fui ler, e eu sou um desses chatos que lê os precedentes que são citados, porque eu quero ver se eles se aplicam ao caso concreto. Muita gente é induzida a erro, porque são colacionados às peças precedentes que não têm qualquer relação com aquele caso concreto. E quando eu fui ler a ementa, que não é precedente, tá? A ementa é só o resumo do voto, né? E fui olhar o precedente e eu vi assim, cara, a ratio desse precedente não tem nenhuma relação com aquilo que restou decidido. Havia um descompasso muito claro. Então eu fiquei desconfiado. E aí eu fui pesquisar a decisão, fui pegar a íntegra do voto. E pasmem os senhores, o precedente que foi citado, supostamente favorável ao impetrante, era efetivamente desfavorável ao impetrante. Porque o que o camarada fez? Como ele não sabia diferenciar fundamentação, ratio decidente e dispositivo, ele juntou só um trecho do voto. E esse trecho não fazia sentido quando visto em conjunto.
porque era uma fundamentação que não casava com o que estava decidido. Por isso que o dever jurídico de coerência não é só você ser coerente com as suas decisões. Ele tem um prisma substancial. A decisão proferida com base em um precedente, seja aplicando ou afastando o precedente, já tem que fazer algum sentido. Porque senão a fundamentação apresentada não fica, digamos, acoplada ao que restou decidido. Em termos mais simples, seria aquela contradição clara que a gente usa, inclusive, para fins de argumentar via embargos de declaração, chamada contradição interna. Tudo bem? Bom, esses dois prismas, eles são fundamentais para que você possa absorver o dever jurídico de coerência. Por isso que eu vou repetir. No prisma formal, não proferir decisões contraditórias. No prisma substancial, proferir decisões com sentido. Por outro lado, temos que estudar também as dimensões do dever jurídico de coerência. Vocês vão se recordar que eu falei para vocês, ao comentar a necessidade de reconstruir ou de reler o dever jurídico de fundamentação, tínhamos que ter dois prismas, lembram? Duas dimensões, a dimensão interna, ou seja, a justificação ou justificativa para as partes, e a dimensão externa, ou seja, para as pessoas, para que as pessoas possam ter a noção do que restou decidido e até exercer algum tipo de controle. Pois bem, o mesmo se aplica no dever jurídico de coerência. São duas dimensões muito claras para esse dever jurídico de coerência. Uma dimensão externa e uma dimensão interna. Na dimensão externa desse dever jurídico de coerência, ela visa justamente apresentar para a coletividade leia-se ao seio jurídico, ao meio jurídico, que a decisão proferida, ela fomenta a igualdade. Tanto que eu coloquei aqui, promover na prática o princípio da igualdade. Como assim? Se você aplica internamente o precedente, ou seja, vamos imaginar que no seu caso concreto, você suscita o IRDR. E no IRDR o tribunal cria uma tese jurídica. Obviamente, há uma dimensão clara dessa tese jurídica. Ela vai ser aplicada ao seu caso concreto. Ah, então isso promover a igualdade? Não, não promover a igualdade, porque foi você que suscitou o IRDR. Então, obviamente, vai ser aplicado ao seu caso concreto. A questão é, e aos demais casos nos quais não houve essa suscitação do incidente? Então, quando o tribunal aplicar essa nova tese jurídica a outros casos concretos, ele está respeitando a dimensão externa, porque ele está usando o dever jurídico de coerência para promover o princípio da igualdade. Para deixar claro o seguinte, olha, esse precedente, essa tese jurídica, a despeito de não ter surgido no seu caso concreto, vai ser aplicado ao seu caso concreto, para que com isso possamos, na prática, efetivar o princípio da igualdade. Tudo bem? Por outro lado, há uma dimensão interna. Essa dimensão interna, ela não se aplica necessariamente só ao seu processo. Não é só essa ideia. Veja, essa dimensão interna, ela também passa pela formação lógica do precedente. Em outros termos, o órgão jurisdicional, ao criar e a formar o precedente ou tese jurídica, vejam, ele forma o precedente e a sua própria fundamentação. Então tem que haver uma coerência na formação do precedente e de sua fundamentação. Tem que haver algum encadeamento lógico. Tem que haver, vamos colocar, como se fosse contando uma história. Tem que existir um encadeamento entre a formação da fundamentação e a própria criação do precedente. Vejam, na dimensão externa, não, o meu foco não é a formação lógica do precedente, mas a sua aplicação a outros casos, para efetivar a igualdade. Na dimensão interna, é como se fosse algo inicial. Peraí, o que eu tenho que atentar aqui? Para que eu observe o dever jurídico de coerência na dimensão interna, qual deve ser meu foco?
a fundamentação que eu vou usar, ou seja, o meu poder de convencimento e a própria criação do precedente. Então, repito, são duas dimensões. Na externa, o meu foco, como o próprio nome faz supor, é para fora. Olha, eu criei esse precedente, mas qual é a minha ideia ao criar esse precedente? O que eu vou fazer para manter o dever jurídico de coerência? Eu vou efetivar, por meio desse precedente, o princípio da igualdade. Deixar claro que, olha, esse precedente vai ser aplicado a todos os casos concretos que sejam semelhantes ou idênticos. Já na dimensão interna, é o próprio processo de formação desse precedente. Eu vou me atentar à coerência no exercício da fundamentação, à coerência na apresentação da motivação. Tudo bem? Fechado? Eu sei que é muita informação, mas aqui eu tento, de alguma forma, facilitar a vida de vocês. No próximo bloco, a gente continua.